a aula. Isso, a gravação já está iniciada. Vou compartilhar até a minha área de trabalho para que eu vou demonstrar para vocês o que nós vamos fazer e em seguida nós vamos passo a passo executando as tarefas, tá? Hoje nós vamos pegar a nossa aplicação Java, estabelecer conexão com o banco de dados. Então, antes de mais nada, já abriu aqui, eu vou startar o MySQL, nós vamos precisar fazer isso, porque hoje a gente vai fazer conexão com o banco de dados. Vou iniciar o NetBeans. E, como eu falei para vocês, nós vamos seguindo etapas. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma explanação geral de tudo que a gente vai fazer. Tá? Dos porquês, assim, qual que vai ser a primeira etapa, a segunda etapa, e assim por diante. Em seguida, vocês vão começar a fazer e eu vou orientando com mais detalhes. Bom? Muito bem, ó, eu estou aqui na minha aplicação, só que eu estou com a aplicação PHP, peraí, deixa eu fechar, e vamos lá para a aplicação Java, o nosso arquivo, nosso projeto que se chama Controle OS versão 1. Inicialmente, eu vou fechar tudo aqui, eu vou executar a aplicação para mostrar para vocês aonde que a gente quer chegar. Ah, então ele está aqui, ó, criando a aplicação, vai rodar. Vocês vão observar que aqui na saída, né, na janela saída, já tem algumas coisas sendo apresentadas. Isso daqui, esses são mensagens que nós vamos apresentar na saída para acompanhar o desenvolvimento da aplicação, para ver se está dando tudo certo. O usuário do aplicativo, ele não vai ver esses itens aqui da saída, ele vai acompanhar só a parte visual, que é o front-end que nós estamos construindo. Então, mas isso daqui a gente usa para a gente ir acompanhando. Então, de certa forma, é como o uso do get e do post lá no PHP, que eu expliquei para vocês segunda-feira. Então, sempre que possível, durante ou melhor dizendo, no em momento de desenvolvimento, a gente usa sempre o get e depois, quando possível, a gente usa o post. Tá? Bom, o que está acontecendo aqui? Vocês estão notando que eu já coloquei mais talvez vocês não se lembrem, né? Mas eu coloquei mais um elemento aqui no form. No meu anteriormente, ele só tinha esse ícone aqui da chave, e-mail, senha e os botões entrar e sair e aquele label de identificação da aplicação. Eu coloquei mais um elemento aqui. Na verdade, é um label e na propriedade icon nós estamos apresentando aqui uma imagem que eu busquei lá no Icon Finder, e na verdade aqui será apresentada uma entre duas imagens. Eu peguei lá no Icon Finder duas imagens, vou mostrar para vocês aqui onde é que está salvo. Peguei duas imagens, está aqui, ó. Imagem. Peguei esta, só puxar o zoom aqui. Eu peguei inicialmente estas duas imagens aqui, ó. Essa e essa daqui. Aí eu notei que é o que está rodando, que está executando agora. Eu notei que elas ficaram um pouco grandes. Então depois eu fui lá, já pesquisei por mais algumas que eu vou substituir, tá? Bom, qual que é a finalidade dessas imagens? É passar uma mensagem para o usuário. Esta daqui, nós vamos apresentar esta imagem se a conexão com o banco de dados foi estabelecida com sucesso. E nós vamos apresentar esta imagem como sendo uma informação se, por algum motivo, a conexão com o banco de dados não for feita com sucesso. E depois eu vou tentar aqui, eu vou
alterar, e quando eu passar para vocês, vou fazer umas alterações aqui no meu também, que eu quero ver como é que fica com essas imagens pequenas, eu acho que vai ficar mais legal. Mas isso é só layout. Bom, então vamos estudar aqui o que pode estar acontecendo para que a conexão dê certo ou não dê certo. O primeiro fator que nós podemos analisar é se o servidor MySQL ele está ativado, se ele está startado. Então, nesse momento, ó, ele não está startado. Se eu tentar executar a aplicação, perceba que agora o ícone que está sendo apresentado é um que representa a falha na conexão com o banco de dados. E se vocês observarem também, o botão entrar, ele está desabilitado. Eu até poderia ter desabilitado, me veio à mente agora, e-mail, senha, né? Não deixa nada, só deixar o sair aqui habilitado. Isso a gente pode fazer também. Na aula de ontem que eu passei com o pessoal ficou desse jeito, mas a gente pode fazer também. Bom, então um dos fatores que pode levar à falha na conexão com o banco de dados é se o servidor de dados, no caso o MySQL, se ele está startado, sim ou não. Se ele não estiver startado, vai dar erro. Se ele estiver startado, isso não vai comprometer a conexão. Uma outra coisa que pode acontecer é se nós estivermos conectados num servidor de dados nas nuvens e de repente, por algum motivo, nós estamos sem internet, então não vamos conseguir estabelecer conexão. O servidor pode estar, o servidor, entre aspas, sem internet, caiu a internet, é muito difícil acontecer isso, mas pode. Então nós não conseguiríamos acessar o servidor, não por um problema nosso, mas por uma situação lá. Uma outra coisa que a gente vai explorar daqui a pouquinho é erro de configuração. Isso que eu vou mostrar para vocês agora, esse código é novo, mas eu vou explicar para vocês passo a passo, vocês vão ter que construir, e vocês vão observar que existem aqui, ó, entre outras informações, peraí, só um pouquinho que eu tenho que tirar isso, agora dá para dar o zoom. Entre outras informações, que eu vou explicar para vocês como é que é tudo, tem aqui, ó, o nome do banco de dados, né? Então, por exemplo, se eu errar o nome do banco de dados, eu vou tentar me conectar com um banco de dados que não existe. Esse código eu vou explicar para vocês. Vocês vão construir, eu vou explicar. Então, veja só, executamos a aplicação, de novo deu um erro, né? Outra coisa que poderia dar errado, nome do usuário é root. A gente poderia escrever de maneira errada, né? Também não vai dar certo. E percebam que aqui na saída, erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. E ele está dizendo aqui, ó, o usuário, e ele nem mostrou o nome aqui, ó, não tem acesso para acessar. Não conhecido, né? Desculpe, usuário com acesso não autorizado ou bloqueado ou não definido para o banco de dados. Então, para cada mensagem, a senha, por exemplo, ó, no meu caso, não tem senha. Vamos supor que eu tivesse aqui configurado errado a aplicação. Então, vai dar uma mensagem também dizendo, olha lá, o password está com problema no password, que é a senha. Então, nós criamos aqui na saída a apresentação de mensagens que vão nos dizer se a conexão foi estabelecida com sucesso, se a conexão foi estabelecida com sucesso ou se deu algum erro. Essa é a proposta de hoje. Então, o que nós vamos fazer? No primeiro, as etapas são as seguintes, ó. Lá no form, mas não começa ainda, tá? Estou só explicando. Lá no form, no pacote interfaces, nós vamos colocar, e aí cada um vai fazer o seu, não tem problema, podem escolher as imagens que vocês quiserem. Nós vamos selecionar duas imagens. Então, eu gostaria que vocês pegassem aí um caderno, seria bom, né, ter em todas as aulas, para vocês anotarem as etapas que nós vamos fazer. Então, a primeira etapa é a seguinte, ó, é acessar um portal, qualquer portal. Eu sugiro que acessemos o Iconfinder.
e colocássemos aqui, por exemplo, database, e aí você vai ter uma quantidade enorme. Aqui, ó, free icons only, para que a gente possa acessar apenas os ícones gratuitos. E aí tem aqui, ó, uma quantidade enorme de ícones, né? E aí vocês podem procurar por ícones aqui ou em outro qualquer lugar, tá? Não tem problema, não é? Aqui, ó, o que eu selecionei, tá vendo? E aí vocês podem escolher o que vocês quiserem. Quando, aqui, ó, um ícone que pode ser utilizado, tá bom? Vamos baixar isso daqui, ó. Quando a gente der, só relembrando, der um clique em baixar, é aqui que nós vamos escolher o tamanho. Olha, 128 é esse que eu utilizei, ficou desse tamanhozão aqui. Então, veja, é o 128, hein? Quer dizer que o 256 é maior ainda. Então, na hora que você for selecionar o seu ícone, faça o download de... Aqui, um outro que pode ser utilizado. Ó, ele tem de 48 pixels. Né? Ele vai ser um pouco menor, bem menor, né? Menos da metade daquele lá. Então, provavelmente, vocês vão ter que selecionar do mesmo ícone tamanhos, vão ter que baixar 2 ou 3 tamanhos para testar, para ver qual que é que fica legal de acordo com o seu layout, etc. e tal, tá? Então, aqui a gente seleciona. Bom, onde salvar esses dois ícones? Então, para isso, eu vou relembrar um pouquinho a estrutura organizacional das pastas, dos pacotes aqui em Java. Então, vamos nos lembrar aqui, ó, nós temos um pacote, um projeto, esse daqui é o nome do projeto, controle de OS versão 1, e dentro desse projeto existe uma pasta chamada pacotes de código-fonte. Dentro dessa pasta, nós vamos encontrar todos os nossos pacotes, cada um desses daqui é um pacote. E quando nós nomeamos, criamos cada um desses pacotes, vocês vão se lembrar que eu disse o seguinte, ó, a partir de agora nós vamos usar a nomenclatura correta. Então, é o domínio ao contrário. Quem tem domínio pode utilizar, quem não tem, inventa um, não tem problema. Por exemplo, manuela.com.br. Por exemplo, só que aí a gente põe o contrário, vai pôr br.com.manuela. O nome identificador do pacote, do package, do pacote, ele está aqui, ó. Então, cada um deles tem o seu nome individual. Vocês já vão notar aqui, ó, que tem os nomes novos aqui, ó. Tem o DAO, que é um nome novo. Aqui na biblioteca nós vamos colocar algumas coisas novas também. Vou explicar tudo para vocês hoje. Mas vamos lá, nos pacotes, ó. Todos eles são, no meu caso, net.criativamente, porque o meu domínio é www.criativamente.net. Então eu ponho o domínio ao contrário. Que impacto que isso vai ter onde esses arquivos todos estão sendo salvos? Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá na pasta onde tem o meu projeto. É que aqui eu tenho um caminho longo, né? Tenho a pasta ETEC Teams, 2020, segundo semestre, eu vou seguindo aqui, ó. Tudo isso, cada um tem o seu, tá? O meu projeto, ele tá aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver se eu tô no lugar certo, senão eu faço coisa errada aqui. Ele tá aqui. Então, vamos lá, ó. Dentro da pasta do meu projeto, eu tenho a pasta SRC. Deixa eu pôr aqui de lado. Eu vou pôr aqui de lado. Pronto. Esta pasta SRC é isso aqui, ó. Pacote de código-fonte. Então, ela está dentro. Ó, nós temos aqui o projeto, que depois eu renomeei. Por que ele saiu com nome diferente? Porque eu criei e depois renomeei, mas não tem problema. É isso aqui, ó. Então, na pasta controle OS, no meu caso, aí vocês achem de vocês direitinho, tem a pasta SRC. A pasta SRC, que é Source, código-fonte, origem, né? Por isso que tem esse nome. A gente vai ter os nossos packages. Então, se nós entrarmos aqui,
na pasta SRC, nós vamos encontrar todos os packages. Só que agora, os nossos packages, os nossos pacotes, eles estão com domínio ao contrário. Então, é tudo net ponto, tá vendo? Tudo net ponto. Aí, o próprio NetBeans faz assim, ele cria uma pasta net. Dentro da pasta net, ó, depois é tudo criativamente. Ele cria uma pasta criativamente. E depois nós temos pastas que têm os nomes dos nossos pacotes. Arquivos diversos, classes, controle OS, V1, DAO, imagens e interfaces. São todos eles, ó. Então, esses últimos nomes aqui, de onde eles vieram, como é que eles são organizados? São os nomes das pastas que foram... Opa, perdão. Os nomes das pastas que foram criadas dentro da pasta criativamente, que foi criada dentro da pasta net, que foi criada dentro da pasta SRC, que foi criada dentro da pasta controle OS. Então tem todo esse caminhozinho aqui, só ficou uma setinha aqui ao contrário. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque você vai fazer o download das imagens e colocar dentro dessa pasta imagens aqui. Então tem duas formas de fazer isso. Você pode, é que eu fechei aqui, né? Mas deixa eu abrir novamente. Eu vou lá no iConfinder. Vou pegar um qualquer aqui, tá? Vou colocar database, banco de dados, vamos ver, vou pôr banco de dados, vamos ver se faz muita diferença agora. Apenas ícones gratuitos. Não trouxe muita coisa não, é melhor procurar por database, mas não tem importância. Eu vou fazer o download aqui desta imagem, tá? Então eu vou fazer aqui aleatoriamente, ó. Ele pergunta, no meu caso, ele pergunta onde eu quero salvar. Isso depende do navegador. Cada navegador a gente vem aqui em personalizar, se for o Firefox. Lá no Chrome também tem o seu local de configuração, tudo. E em algum lugar aqui do personalizar, deixa eu ver, opções. E tem um lugar aqui que a gente define aonde fazer download, se ele faz automático, se ele pergunta o nome. Então isso é aqui, ó, downloads. Então ele pergunta salvar os arquivos automaticamente em, por exemplo, a maioria vem assim, ó, na pasta downloads. O meu não. Eu sempre coloco, ó, perguntar onde salvar. Porque quando eu for fazer o download de qualquer coisa, ele apresenta, o navegador me apresenta uma caixa de diálogo e eu seleciono exatamente onde eu quero salvar, inclusive podendo definir o nome. Então, se você tiver dificuldade, porque não era para ter, né? Nós já somos usuários, assim, macaco velho já, né? Já sabemos fazer. Mas se você quiser usar uma outra estratégia, vamos dizer assim, você pode salvar na área de trabalho. Eu vou salvar aqui com o nome exemplo, ó, na área de trabalho. Tudo bem, salva os teus ícones, tudo. Verifica, olha o que aconteceu. Aqui é um caso clássico, ó. Quando você fizer o download, ele tem que apresentar também, dependendo da configuração do Windows, o ícone, a visualização do conteúdo do arquivo. Quando ele vier dessa forma assim, significa que alguma coisa aconteceu e esse arquivo ele veio corrompido. Se a gente tentar abrir, editar, olha lá, o Paint não pode abrir esse arquivo. Aqui no meu caso eu estou tentando abrir com o Paint, né? Ele não é um arquivo bitmap válido. Então, às vezes acontece isso. Foi esse o motivo que eu salvei, fiz o download das imagens grandes, que eu estava com pouco tempo quando eu fiz. Eu falei, eu vou pegar o grande mesmo, depois eu vou ficar procurando com calma pequenos. Tá, tudo bem. Mas vamos supor que isso aqui tenha dado certo. Como é que a gente pode fazer para trazer aqui, ó? É fácil. Você pega o NetBeans e arrasta lá para dentro da pasta do package imagens. Tá? Olha lá. Ele levou o exemplo lá para dentro. Não vai conseguir apresentar. Ele não vai conseguir, se eu vier nos outros, janela, navegador. Então, se eu vier nos outros, ó, eu consigo visualizar cada uma das imagens. Cada uma das imagens eu visualizo.
mas eu não consigo visualizar o exemplo porque está com aquele problema lá que eu falei para vocês, tá? Então, uma outra forma de colocar o arquivo lá é simplesmente arrastando para dentro do pacote. Isso funciona para qualquer tipo de arquivo, não necessariamente imagens. Então, você pode arrastar um código, um arquivo Java para dentro de um dos pacotes. Você pode arrastar um arquivo TXT ou pode salvar direto lá. Então vamos lá. Fui falando tudo aqui para dar tempo também de pegar o caderno, tudo. Primeira coisa a ser feita: pesquisar duas imagens que simbolizem conexão com o banco de dados ok e conexão com o banco de dados não ok. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, você vai lá no pacote interfaces, lá no form login e acrescente a sua imagem. Então, como é que a gente acrescenta a imagem mesmo? É um label. E cuidado com o nome desse label, porque a gente vai usar isso em programação. Porque aqui, ó, eu coloquei na propriedade icon deste label. Aqui, ó, eu vou até alterar, só para a gente relembrar como é que o negócio aqui funciona. Então, o label, dei um nome para ele, se chama label resultado da conexão. Na propriedade icon, eu selecionei o pacote e selecionei, por exemplo, vou pôr um pequenininho agora aqui, ó, só para eu dar uma olhada, ver como é que fica. Ó, sei lá, acho que ficou muito pequenininho, depois eu vou procurar outro. Mas aí você coloca um qualquer, só para dar um start. Eu acho que isso aqui vai ficar melhor, ó. Ah lá, ficou melhor. E aí, depois eu vou ver como é que eu ajusto, mais para lá, mais para cá, se eu ponho aqui, vou ver onde é que eu ponho isso. Né? Tô achando até que o grande ficou melhor, mas é isso aí. Depois eu vejo o meu aqui, vocês vão ver o de vocês, tá? Tá, deixa aqui. Então, primeira etapa é buscar duas imagens. Segunda etapa, inserir no JFrame o ícone e aí coloca qualquer coisa. Pode ser o ok ou não ok, não vai ter problema nenhum. Essas são as duas etapas. Vão fazer isso e aí vou dar um tempinho para vocês fazerem. Aí depois nós vamos baixar esse arquivo da internet aqui, ó. É o driver de conexão Java com MySQL. Nós vamos precisar baixar e adicionar esse arquivo nas nossas bibliotecas. Essa vai ser a etapa 3. Na etapa 4, nós vamos criar o pacote DAL. O pacote DAL, D-A-L, Data Access Layer. Data Access Layer, traduzindo para o português, está aqui em cima, ó. Data Access Layer é camada de acesso aos dados. É essa rotina aqui que vai nos permitir estabelecer conexão com o banco de dados. Então, etapa 4. E na etapa 5, ou na parte 5 da aula, nós vamos inserir códigos, são pouquíssimas coisas, mas extremamente importantes, que eu já coloquei lá no grupo WhatsApp, que quando a aplicação for executada, esses códigos serão executados de tal forma que tentaremos estabelecer conexão com o banco de dados. Se der certo, é que a minha imagem aqui ficou comprometida, né? Que eu mexi lá, tudo tem que ajustar. Vai apresentar o ícone conexão ok. Se der errado, conexão não ok. A mesma coisa vai acontecer com a imagem aqui embaixo. Então, panorama geral do que nós vamos fazer é isso. E nós começamos cumprindo as etapas 1 e 2. Localizem duas imagens e coloque no JFrame as duas imagens. São meio-dia, 5 para 1. E então, nós estamos com 15 alunos na sala, eu e mais 15 de vocês. Vou dar aqui uns 15, 20 minutinhos para vocês fazerem isso. Aí a gente volta, começa a gravar uma nova parte da aula e nós vamos passo a passo fazendo aquilo, tá bom? Então, pensa assim, ó, não consome tempo, coloque a imagem e deixa para fazer o ajuste fino depois.
viu? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo, tudo. Coloca a imagem, pesquisa duas imagens, coloque lá e deixa para fazer o lindo, maravilhoso depois. Senão a gente consome muito tempo. Então, estou encerrando a gravação dessa primeira parte da aula.